Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para corrigir mais uma série de questões do Enem. É o Enem de 2011, tá legal? Então vamos lá. Bom, essa primeira questão é de sociologia. Então vamos ler aqui o texto. Na década de 1990, os movimentos sociais camponeses, isso aí é uma referência ao famoso MST, que apareceu em meados dos anos 80, na época do governo Sarney, e é importante lembrar que não só o MST, como outros movimentos sociais, inclusive os de área urbana, que é o movimento dos trabalhadores sem teto, né? Eles fazem parte de um resultado de um processo de abertura política que o país começou a atravessar a partir da década de 1980, quando o regime militar, né, a ditadura, começou a entrar em processo de declínio, de decadência, crise econômica, as insatisfações da sociedade, né, notadamente da classe média, que deixou de ter aquele período que foi considerado o milagre brasileiro, ou o milagre econômico. Então, quando a classe média não tinha mais poder de consumo, como antes, como na época do milagre, aí inicia um processo crescente de críticas ao regime militar, né? E as demandas sociais, que eram imensas e continuam sendo imensas até hoje, começavam a clamar por mudanças, né? Por uma melhor distribuição de renda, por uma sociedade livre, por uma sociedade mais justa, né? E como tempero desse processo, nós temos aí o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terras, e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, na área urbana, no caso, né? Então, isso aqui, esses movimentos sociais camponeses, é uma referência justamente ao MST. E o que clama e clamava o MST, principalmente? A reforma agrária, né? Haja vista que a história do Brasil é marcada sempre pela concentração de renda. Isso vem desde a época colonial. E no momento que as áreas rurais vão também se modernizando, vão usando novas tecnologias, essas novas tecnologias são poupadoras de mão de obra. E aí muitos trabalhadores rurais, não tendo terra por causa da concentração dessas terras, né? E não tendo trabalho, porque cada vez mais os agronegócios fazem uso de muitas tecnologias, diminuindo acentuadamente o número de trabalhadores, então só resta esse trabalhador sair do campo para a cidade, fazer o êxodo rural, ou então reivindicar condições dignas para se viver no seu próprio habitat, na sua área rural. E aí a queixa maior desses trabalhadores é justamente terra para quem trabalha com a terra. Daí a luta pela reforma agrária que marca, né, esse movimento dos trabalhadores sem terra, né? Então, os movimentos sociais camponeses e as ONGs, né, organizações não governamentais, tiveram destaque ao lado de outros sujeitos coletivos, quer dizer, junto de outros movimentos sociais. Na sociedade brasileira, a ação dos movimentos sociais vem construindo lentamente um conjunto de práticas democráticas. Quer dizer, essa série de reivindicações também elas estão inseridas num processo de liberdade política que foi se conquistando, né? Principalmente depois de 1985, depois do fim da ditadura, do Estado autoritário brasileiro. No interior das escolas, então você tem isso nas escolas, você tem
em várias comunidades, né, dos grupos organizados e na interface da sociedade civil com o Estado. Quer dizer, na convivência, né, da divisão dos espaços, tanto da sociedade civil como também do governo, do Estado, né? O diálogo, o confronto e também conflito, né, têm sido os motores no processo de construção democrática. Então, esse trecho aqui diz que a construção da democracia ela se faz através de um processo de reivindicações, de lutas, né, de vários segmentos da sociedade junto ao Estado, né? E esse Estado, né, esse governo, ele tem mais que conviver e principalmente atender a essas demandas, a essas reivindicações desses movimentos sociais, né? Aí diz assim no enunciado, né? Segundo o texto, os movimentos sociais contribuem para o processo de construção democrática. Por quê? Então, recapitulando aqui, os movimentos sociais, eles estão relacionados, né, com o processo da construção de democracia no país. Então, ele quer saber por quê. Aí diz assim na letra A, por que determina o papel do Estado nas transformações socioeconômicas? Não é o papel do Estado, na verdade, os movimentos organizados que reivindicam ao Estado, né? Então, não é o Estado que vai fazer a transformação independente de nenhuma reivindicação. O Estado ele só faz algo, né, no momento que tem um conjunto de reivindicações junto a ele. Então, se ele é um Estado democrático, que sabe conviver com as demandas, com as reivindicações sociais, ele faz. Se ele é um Estado autoritário, essas reivindicações ele procura logo sufocar. Ele não convive com essa série de reivindicações. Ele quer logo oprimir, ele quer logo eliminar essas reivindicações. Então, não é a letra A, né? A letra B diz, porque aumentam o clima de tensão social na sociedade civil. O processo de construção de democracia não faz aumentar o clima de tensão na sociedade, né? Na verdade, cabe ao Estado se atender às demandas, essa tensão ela tende a se diluir na sociedade, ela não vai continuar sob forte tensão. Basta o Estado, democraticamente, saber atender às tais demandas, né? Então, também não é a letra B. Porque pressionam o Estado, os movimentos sociais, eles pressionam o Estado, né, para que justamente o Estado atenda a essas demandas da sociedade, das organizações, dos movimentos sociais, para o atendimento das demandas da sociedade. Essa daqui, concorda? Está bem de acordo com o que o texto diz e que o enunciado está reivindicando. Está pedindo como complemento dele aqui. É a letra C. Certo? Aí a outra aqui, só para a gente checar. Porque privilegiam determinadas parcelas da sociedade em detrimento das demais. Não, um Estado verdadeiramente democrático, né, ele não vai atender uma parcela e, né, deixar a outra sem ter nenhum tipo de reivindicação atendida. O Estado ele tem que procurar atender a todos os segmentos, a todas as demandas da sociedade, independente de classe social, né? A letra E, porque propiciam a adoção de valores éticos pelos órgãos do Estado. A ética não é
estipulada pelo Estado, né? O processo de defesa, de valorização da ética faz parte de uma grande combinação de toda a sociedade, né? É uma sociedade que, no momento que ela tem democracia, há uma cobrança de um ao outro, né, membro da sociedade, dentro de valores que dizem respeito ao bom viver, né, que é justamente a ética, né? Então, essa letra E também ela não condiz com o que o enunciado está pedindo, certo? Então, questão resolvida, letra C. Tá bom? Bom, essa daqui é de sociologia. Ela diz assim: os 3 tipos de poder representam... Quais são os 3 tipos de poder? Quais são os 3 poderes? O poder executivo. Qual é a função do poder executivo? É justamente aplicar as leis e administrar, né, o país, né? O legislativo, a função maior dele é elaborar as leis, como também fiscalizar os atos de quem governa, de quem administra, que é o poder executivo. E o poder judiciário é quando você tem nesse poder o principal papel, que é fazer com que as leis sejam justamente cumpridas, né, por todos. Esse é o principal papel do poder judiciário. Numa democracia, o papel do legislativo é bastante significativo diante do executivo. Num Estado autoritário, numa ditadura, o poder executivo, ele quase sempre se impõe ao poder legislativo. Quer dizer, aquele que elabora a lei fica realmente excluído. O poder executivo, muitas vezes, ele mesmo elabora e ele aplica as leis, né? E às vezes até o poder legislativo fica sem funcionamento, é fechado, né? São fechadas as casas do legislativo, né? Então, é isso que a gente tem que observar. Aí continua. No poder tradicional, o motivo da obediência é a crença na sacralidade da pessoa do soberano. Quer dizer, o soberano, o governante, né, é visto até como uma figura religiosa, né, como uma figura que tem um poder pleno e nada deve contestar esse poder, né? Um exemplo disso foi na época foram as monarquias absolutistas, né? No período da Idade Moderna, o período que vai do século XV ao XVIII, né? Na época de Luís XIV, rei da França, o famoso Rei Sol, né? Tipo de monarca que se colocava dentro dessa ideia aqui, né? Até a própria Igreja Católica dizia que o poder do rei era um poder que foi designado por Deus. Então, se contestar o poder do rei, na verdade está contestando a vontade divina. Por isso era visto como um pecado, né? Então, esse era um poder em que o executivo exercia poder assim bem amplo. Praticamente não existia o legislativo. No poder racional, o motivo da obediência deriva da crença na racionalidade do comportamento conforme a lei. No poder carismático, deriva das crenças nos dotes extraordinários do chefe. Quer dizer, no chamado poder carismático, como o autor diz aqui, né, é aquele em que o monarca, o governante, ele tem um poder, acima de tudo, que leva ele a adquirir muita admiração da sociedade, né? Um exemplo disso é
Mussolini na Itália, na época do fascismo, Hitler na Alemanha, né? Eram governantes que tinham um poder realmente carismático, de convencimento, né, da figura deles em relação a toda a sociedade, ou quase toda a sociedade, né? Então, isso aí é um exemplo de um poder carismático, né? Figura que consegue convencer, né, a população. Evidentemente que ele tem alguns componentes para que ele consiga fazer isso, né? Muita propaganda em torno dele, né? Propaganda para valorizar os atos dele de governante, né? Aqui no Brasil também tivemos o Vargas, né? O Getúlio Vargas, principalmente no seu primeiro governo, de 1930 a 45, ele também fez uso, né, da propaganda para poder conseguir governar e fazer algumas mudanças no campo social, no campo econômico, né, e no político também, é claro, para que pudesse realmente governar e ser aceito por uma boa parcela da sociedade, notadamente a classe operária, né? Não foi à toa que as leis trabalhistas foram fundamentais para que ele ganhasse essa admiração, né, da maior parte da população. Bom, então, pessoal, depois de lido o texto, né, aí vamos recomeçar aqui no enunciado, né? Então ele diz: os 3 tipos de poder representam 3 diversos tipos de motivações. No poder tradicional, o motivo da obediência esteve associada predominantemente ao poder carismático Bom, a gente viu que aqui fala muito em carisma, né? A figura do governante carismático. Isso a gente associa muito àqueles governos que se colocaram, né, com um poder assim bem autoritário e acima dos outros 2 poderes, o legislativo e o executivo. Quer dizer, no caso, esses governos carismáticos assumiram um papel crucial com o chamado poder executivo. Então, a gente associa principalmente a esses tipos de governantes na época do período entre guerras, né? Entre as 2 guerras mundiais. Aí você tem justamente o nazismo na Alemanha, com Hitler, o fascismo na Itália, com Mussolini, o salazarismo, que foi o ditador também, que seguiu o modelo fascista lá em Portugal, o Antônio Oliveira Salazar, o franquismo, Francisco Franco, na Espanha, que depois de uma guerra civil lá na Espanha, ele assumiu o poder e também governou de forma fascista, né? Que lá na Espanha ficou conhecido como franquismo, né? Por causa do líder, o Francisco Franco, né? Então, aqui, quando diz carismático na República Federalista Norte-Americana, não é, porque o legislativo lá ele tem um papel crucial, né? Ele fiscaliza os atos do poder executivo. Então, no poder carismático lá, realmente é quando o legislativo fica esvaziado, politicamente falando, e não é o caso lá. Na República Fascista Italiana, no século XX. Na República Fascista. Então, essa opção aqui é a correta. Na monarquia teocrática. O que é mesmo teocracia? Teo significa Deus. Crática vem de kraten, do grego, que quer dizer poder, governo. Governo de Deus, né? Quer dizer, lá no Egito Antigo, o líder maior, né, o faraó, ele era considerado um dos deuses, né?
já que naquela sociedade egípcia da antiguidade era uma religião bastante abrangente, né? Ela não era monoteísta, e sim politeísta. Quer dizer, havia uma crença em vários deuses, né? E o faraó seria um deus maior, um deus supremo, né? Mas isso não corresponde a um poder carismático, era um poder que se colocava como designado por Deus. Não precisava do faraó, no caso, ter carisma, ter poder de convencimento. A própria religiosidade já se encarregava de dar esse poderio, né, para o faraó e, portanto, dispensava-se se ele tinha carisma ou não, né? A religião já protegia ele disso. Carismático na monarquia absoluta francesa no século XVII. No século XVII, você vai ter aqueles monarcas, né, que eram considerados de direito divino, Deus é que designou o governo deles, e também não necessitava do carisma, né? O monarca não precisava ter poder de convencimento. A própria fé já cuidava dele para que ele pudesse governar sem precisar ter o carisma, né? Na monarquia constitucional brasileira no século XIX. Bom, no século XIX o Brasil era monarquia, né? E a Constituição era de 1824. Na Constituição de 1824 não havia também a necessidade do imperador, no caso, ter um poder carismático, né? Porque já existia um instrumento naquela Constituição de 1824 que o monarca tinha um poder especial, é o tal do poder moderador, no qual ele interferia nos outros três poderes, no executivo, no legislativo e também no poder judiciário. Então, não tem a ver com esse enunciado aqui que fala, ou que necessita de você escolher aquele tipo de governante que teve realmente um poder carismático. Não é o caso aqui também. Então, realmente, B de bola é a questão correta. Tá bom?